Lucas 19, a partir do versículo 1. Se todos acharem aí para acompanhar. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19, e versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos, e ele era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração aqui para agradecer a Deus por essa palavra, que a gente possa fazer uma meditação aqui. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra de hoje. Que o Senhor venha falar com cada um de nós, de acordo com a tua vontade, meu Pai. Fala conosco, Deus, com cada um individualmente, e cada dia mais nós possamos nos tornar servos santos e fiéis para louvor, honra e glória do teu santo nome. Amém. Pronto. Quem quiser sentar pode ficar à vontade, viu, irmãos? Pode ficar à vontade para sentar. Essa passagem é uma passagem bastante conhecida, né? Que é a passagem de Zaqueu, o publicano, né? Então, o que acontece? Quando Jesus Cristo estava aqui na terra, ele ia de uma cidade a outra, né? Para levar a mensagem de Cristo, e fazia muitos milagres. Ele curava leprosos, curava pessoas cegas, pessoas que estavam surdas, mudas, pessoas que estavam com espírito de enfermidade. Porque hoje, irmãos, a gente tem visto muito que a ciência avançou. A Bíblia falava, a palavra de Deus fala que no final dos tempos a ciência ela ia se multiplicar. Então hoje as pessoas acham que todas as enfermidades são provenientes de alguma disfunção do organismo, disfunção do corpo. Mas não é. A Bíblia fala que existem os espíritos de enfermidade, assim também como existem os espíritos de morte, né? Jesus Cristo, quando passou aqui na terra, ele chamou aqueles homens, aqueles 12 discípulos, para levar a mensagem dele, e disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, e esses sinais seguirão aos que crescem. Ou seja, aquelas pessoas que são servos fiéis, que são discípulos fiéis do Senhor Jesus, também expulsariam demônios, curariam enfermos e livrariam as pessoas daqueles espíritos de enfermidade, até ressuscitariam mortos. Foi isso que Jesus falou. Mas hoje a gente, muitas vezes, acredita mais na ciência do que na palavra de Deus. Não é verdade? Então, quando Jesus Cristo ele saía de um lugar, ia para outro, e as pessoas ficavam sabendo, era o maior alvoroço. Juntava pessoas das cidades próximas também. Imagine que alguém dissesse: Jesus Cristo vai hoje passar em Nossa Senhora das Dores. Aí sairia a gente de Capela, de Cumbe, aqui de Siriri, aquela multidão para ver Jesus Cristo e poder receber o milagre dele. E até ouvir a mensagem de Jesus Cristo, porque a mensagem de Jesus Cristo é pão para a nossa vida, né? A mensagem de Deus, a palavra de Deus, ela nos liberta, ela penetra na nossa alma e ela traz resultados.
Então as pessoas ficavam sedentas por ouvir a palavra de Deus. E assim Zaqueu, ó. Zaqueu era um homem rico. Ele era um publicano. Publicano era uma pessoa que era destacada na sociedade daquela época que Jesus Cristo viveu aqui na terra. E diante da riqueza que ele tinha, muitas vezes a maioria das pessoas daquela época que eram ricas não davam valor a Jesus, né? É como hoje. Jesus Cristo, uma vez um jovem rico chegou para Jesus e perguntou: mestre, como faço eu para te seguir? E ele disse: venda o que tens, toma a sua cruz e siga-me. Ó, o homem era tão rico, ele ficou triste. Por quê? Porque ele precisaria lançar a mão daquilo que ocupava mais o coração dele, que eram os bens dele, as posses dele, e entregar para os pobres. Ele não quis. Aí Jesus Cristo falou: mais fácil é passar o camelo, um camelo. Quem sabe o que é um camelo? Já viram uma figura de um camelo? Aqui no Brasil não tem, só em zoológico assim, né? Mas lá no Oriente Médio, né, naqueles desertos lá da Ásia, tem camelos. Quem sabe o que é uma agulha? Todo mundo sabe o que é uma agulha, né? Aquele buraquinho ali onde passa. Eu não sou costeiro não, mas de vez em quando eu posso dar um pontozinho. Então eu sei o que é um buraco de uma agulha. Ele disse que era mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Irmãos, não é que um rico não vai entrar no céu. Jesus Cristo não falou isso. Mas só que é o seguinte, ó, um homem não pode servir a dois senhores. Quando a pessoa ela tem muitas posses e muita riqueza, ela só quer acumular. Então, ela acumula, só quer trocar de carro, quer ter a melhor casa, né? Quer ter muito dinheiro no banco. Aí fica pensando nos impostos que tem que pagar, nos compromissos que tem que cumprir. E ela não consegue dedicar-se à obra de Deus, ao reino de Deus, como se deve. Porque Jesus Cristo falou: buscai primeiro o reino de Deus. Então, se alguém está aqui nessa terra e não busca primeiro o reino de Deus, não faz primeiro o que é a vontade de Deus, ela não está seguindo o caminho de salvação. Então, uma pessoa que é rica, ela coloca o coração dela na riqueza dela, esquece do reino. Então, por isso que Jesus Cristo falou que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que ser salvo. Mas Zaqueu, ele era rico. Só que, ó, não quer dizer que porque é rico, porque tem dinheiro, que é feliz. Não quer dizer que porque é rico, porque tem dinheiro, tem o coração preenchido. Isso aí não é verdade. Infelizmente, pessoal, irmãos e irmãs, ó, quantas pessoas que têm muito dinheiro e se desesperam a ponto de pular de uma ponte, a ponto de colocar uma corda no pescoço, tirar a própria vida. Muitas pessoas. Por quê? Porque riqueza, dinheiro não garante nada, não garante um coração preenchido e feliz. Mas sabe quem preenche um coração? Jesus Cristo, Deus, Ele é quem preenche nosso coração. E mesmo em momentos de escassez, mesmo nos momentos que nós não temos, às vezes, quando eu era criança, eu não tinha, já tive momentos de passar dificuldade. Minha mãe está aqui, ela sabe que a gente já passou um momento de dificuldade. Então, Deus, mesmo no momento de escassez, mesmo quando a gente está necessitado, Ele está ali dentro do nosso coração. Ele está ali, o irmão e a irmã, louvando a Deus, engrandecendo a Ele, agradecendo a Ele por tudo, pelo alimento, não é? Pela saúde, que muitas vezes uma pessoa que está muito abastada, ela não faz. Então Zaqueu, mesmo com tanto dinheiro que ele tinha, ele estava carente de Deus. E quando ele viu, ele disse: ó, pessoal, Jesus Cristo vai passar aqui por essa estrada. Zaqueu, ele era baixinho, pessoal. E aí, ele disse: e agora? Como é que eu faço? Eu quero ver quem é esse Jesus. Todo mundo diz que esse Jesus faz milagres, traz palavras de salvação, acalenta os corações. Eu quero ver quem é o Filho de Deus, quem é esse homem. Eu quero ver, eu quero ter uma experiência com ele. Mas eu sou muito baixinho. E agora, como é que eu vou fazer? Aí ele foi esperto, ó.
Ele sabia que ele ia passar por determinado ponto, ele viu uma árvore, uma figueira, a Bíblia fala de uma figueira. E ele subiu, e lá do alto, ele viu aquela multidão passando em Jesus Cristo. Só que é o seguinte, ó, diferente do cego Bartimeu, o cego Bartimeu, quando Jesus ia passando, o que ele falava? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Toda hora ele gritava, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí as pessoas queriam, cala a boca, rapaz, não incomode o mestre. Jesus Cristo disse não. Aí foi até ele e curou ele da cegueira. Mas Zaqueu não. Zaqueu ficou caladinho lá em cima, ó, porque ele só queria ver quem era Jesus Cristo. Queria só ter essa experiência, esse contato, mesmo que distante, mas que tivesse esse contato com Jesus. Ele subiu lá na árvore. Jesus Cristo, que é, ó, onipresente, onisciente e onipotente. Ele viu Zaqueu lá em cima, ó. E disse, desce Zaqueu, hoje chegou salvação na sua casa. E ó, aquelas pessoas que se julgavam santas demais, disse, que é isso? O Filho de Deus, o homem que se diz o Filho de Deus, vai para a casa de um pecador. Mas Jesus Cristo disse, Zaqueu, hoje chegou salvação na sua casa. Irmãos, Zaqueu estava tão carente de Deus, tão carente de Jesus Cristo, que ele disse, Senhor, aquelas pessoas a quem porventura eu defraudei, a quem porventura eu prejudiquei, se eu tirei uma porção, eu vou devolver 4 porções dela, e vou vender, ó, a minha riqueza, e vou distribuir para os pobres. Irmão, Zaqueu, ele mostrou para Jesus que realmente ele queria ter uma vida diferente. Muitas vezes a gente diz, não, eu aceito a Jesus, mas não muda de vida, não é? Mas Jesus Cristo, ele ama e ele transforma a vida daquela pessoa que abre o coração dele. Jesus, meu coração é todo seu. Entra, Senhor, faz aquilo que o Senhor desejar. Me quebranta, me faz um vaso novo. Eu quero ser um servo transformado. Eu quero o teu reino. Jesus Cristo vai lá, irmãos, e faz a obra. Então, cada um de nós que estamos aqui, irmãos, nós somos felizardos. Porque, ó, nós não só fomos chamados, mas também nós fomos escolhidos. Porque, ó, a porta larga, ela é fácil de passar, não é? E as pessoas não querem se esforçar para entrar pela porta estreita. Porque não é fácil, irmãos. A gente tem luta diária contra principados e potestades, né? A palavra de Deus não diz assim, não é? Não é? Eu não quero saber se alguém diz, aquele dali é crente. Não, irmãos, a nossa luta é espiritual. Aí está aqui, irmãos, tem anjos aqui ao nosso redor. Jesus Cristo, ele está aqui em nosso meio. E tem anjos também, porque Jesus Cristo, ó, aos teus anjos dará ordem para nos guardarem, né? Mas, ó, o diabo está em derredor, tentando tragar as vidas, como um leão feroz. Então, aquelas pessoas que não dão lugar para Deus, ele vai lá, ó, e traga. Mas as pessoas não acreditam, irmãos. Então, a gente que serve a Deus, nós somos, ó, servos escolhidos, irmãos. Sabe o que é ser escolhido por Deus? Isso aí é uma bênção, é uma dádiva, né? Às vezes a gente quer ser escolhido por um político, ou então quer ser escolhido por um parente, ó, mas nós somos escolhidos por Deus. Tem coisa melhor do que isso? Não tem. E todo dia é luta, todo dia é batalha espiritual. Mas nós que somos servos de Deus, nós aprendemos como é que se faz, né? Oração, jejum e meditação diária na palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, ó, que Jesus Cristo possa ter falado em cada coração, tá certo? Aqui, ó, nós podemos dizer com certeza, nós somos salvos, porque Jesus Cristo disse, aquele que cresce, aquele que se arrependesse, fosse batizado, seria salvo. Não foi assim que ele falou? Né? Então nós somos salvos, nós podemos dizer isso. Nós só precisamos caminhar na linha. E em cada dia podemos exaltar o nome do Senhor nas nossas vidas. Amém? Amém. Quem diz glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia.